A crítica literária costuma valorizar histórias de grande sucesso e liderança impecável. No entanto, no livro de hoje, o foco não é a celebração do heroísmo, mas o seu declínio. Assim como fizeram meus pais antes de mim, quero também, à hora da despedida, estender minhas mãos sobre ti, filho de minha filha, e te abençoar, porque meus anos são muitos e quem sabe quando a ampulheta estará vazia. Daqui de minha humilde morada, imploro a Deus Todo-Poderoso que te leve pelos caminhos da honra e que as duras provas que nos aguardam elevem o nosso povo e o tornem ainda maior e mais glorioso. Os Carolinos, de Werner von Hildesheim, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Gente, eu falei de O Herege de Suana, que foi um dos livros mais bonitos que eu já li desse projeto até agora. Agora há pouco saiu o vídeo sobre Colas Breuignon, que foi o livro mais divertido e engraçado que eu li dentro desse projeto. E vou dizer para vocês que Os Carolinos é um dos livros mais tristes que eu já li na vida e é o livro até agora mais triste desse projeto. Esse livro, que rendeu a Hildesheim o Prêmio Nobel de Literatura de 1916, não é apenas uma crônica do dramático reinado de Carlos XII da Suécia, de 1697 a 1718. É uma desconstrução profunda e poética do mito da invencibilidade nacional. Hildesheim, um dos nomes centrais do novo romantismo sueco, vai além da simples história militar. Ele cria um paradoxo. Ele usa a estrutura épica para descrever a ascensão e a derrocada do Império Sueco no Báltico, subvertendo-a. O leitor não é convidado a celebrar a glória, mas a refletir sobre a resistência humana diante da fatalidade histórica. O ponto central da obra são os Carolinos, os soldados de Carlos XII devotados até o fanatismo. Hildesheim os transforma de meros participantes da história militar em símbolos da perseverança e da fé cega. Longe do idealismo, o Carolino é forjado no pó, no sangue e no gelo das longas batalhas. A narrativa mergulha no sofrimento, levando o leitor para as trincheiras e para a vida dos homens comuns e nobres. Isso também me lembrou um outro livro, que já saiu o vídeo aqui, que é Tragédia Épica, do Francisco Mangabeira. Mas lá é escrito em forma de poesia e também fala dos soldados e dos sofrimentos de uma guerra, mas da Guerra de Canudos. Então, esse livro me lembrou aquele. Se você não viu aquele vídeo, vai lá ver depois que você terminar esse aqui. Essa imersão oferece uma poderosa reflexão sobre a resiliência. Aquele que não leva a vitória, mas permite suportar a derrota. É a lealdade levada ao extremo, um culto à liderança carismática e teimosamente destrutiva de Carlos XII. O tema principal, portanto, não é o império, mas a capacidade de um povo sustentar um ideal ou uma ilusão até o limite do esgotamento. Carlos XII surge como um enigma. Não é o estratego perfeito das lendas, mas uma força da natureza, a personificação da arrogância nórdica. Hildesheim o celebra como o ícone da determinação sueca, mas expõe o alto custo de sua obstinação. O rei é o pivô da tragédia. Sua glória é a causa da ruína do seu povo. Nesse sentido, Os Carolinos funciona como uma tragédia moderna de destino. Este livro ele tem um subtítulo, chama Os Carolinos,
crônica de Carlos XII. Os eventos são movidos por uma marcha histórica implacável que consome tanto o herói quanto o servo. O destino aqui é a consequência lógica e devastadora de uma guerra prolongada, de recursos esgotados e de uma ambição que supera a capacidade do Estado. A obra é um lamento, o canto fúnebre de uma grande potência. A escrita de Hildestein, rica em simbolismo e senso de pertencimento, resgata o passado sueco pela intensidade emocional. O autor prioriza o espírito indomável sueco, capturando-o no estoicismo e na dor. Os Carolinos é um marco literário que desafia a facilidade da narrativa heróica. É um estudo psicológico e social disfarçado de romance histórico. Em vez de glorificar o triunfo, Hildestein convida à reflexão sobre o preço da glória e a melancolia inerente à perda. A obra é uma profunda e comovente reflexão sobre a fragilidade do poder e a dignidade do sofrimento humano diante da história. Sobre o autor, a obra de Carl Gustav Werner von Hildestein marca um ponto de virada na literatura sueca. Sua estética e visão foram uma reação contra o pessimismo e o determinismo que dominavam o cenário literário do final do século XIX. A consagração pelo Prêmio Nobel de Literatura em 1916 reconheceu seu papel como catalisador de uma nova sensibilidade, essencial na transição do realismo e do naturalismo para um romantismo de cunho nacional. Sabe aquele escritor que você lê e você fala, não, realmente o cara é diferenciado, realmente o cara mereceu o Nobel. Tá aqui. Nascido em 1859, na alta aristocracia, Hildestein utilizou sua origem como base para sua subsequente busca por inovação. Sua juventude foi marcada por viagens pela Europa e pelo Oriente que o libertaram das convenções literárias e sociais da época. Essa jornada geográfica e intelectual é a origem de sua estética de valorização do indivíduo. A imersão em diferentes culturas e paisagens o levou a rejeitar o realismo provinciano, buscando a universalidade do sentimento. Sua mudança da pintura para a escrita simboliza a busca por uma forma de expressão mais intensa e imediata para capturar a energia do mundo. A publicação de Anos de Peregrinação e Andança, em 1888, foi o marco inicial da Revolução de Hildestein. Esse livro de poemas é um manifesto contra a estética do cinzento e do naturalismo sombrio. A obra rejeita o foco naturalista na miséria social e na determinação biológica. Em contraste, defende o culto ao indivíduo autossuficiente, a celebração da beleza do momento e, acima de tudo, a alegria de viver. Este conceito é uma filosofia de resistência, a celebração da força vital intrínseca, opondo-se à passividade determinista. Essa alegria de viver tornou-se um princípio estético, um apelo ao subjetivismo lírico que eleva a experiência pessoal a um nível mítico. A ruptura não foi apenas no tema, mas no estilo. A poesia de Anos de Peregrinação e Andança é o neorromantismo que introduziu a musicalidade, a cor e a emotividade que haviam sido suprimidos pela prosa da década anterior. Ao rejeitar essa vitalidade, abriu caminho para uma nova geração de escritores, dando à literatura sueca um novo vigor e identidade. Se Anos de Peregrinação e Andança foi a fundação lírica, Os Carolinos, publicado entre 1897 e 1898, foi a sua consolidação na épica e a sua inserção na tradição literária nacional. Nesta obra, que está incompleta aqui no Brasil, porque não publicaram tudo, na verdade esse livro se compõe de 32 histórias, 32 contos, mas aqui nós temos só 18. É isso, né? Ei, Brasil. Então, nessa obra, Hildestein resgata o rei Carlos XII e seus soldados
elevando-os a um mito de sacrifício heróico. O resgate do período carolíngio, com sua força e sofrimento, não é mera nostalgia. É uma operação para encontrar no passado nacional os elementos de força e caráter que a sociedade moderna parecia ter esquecido. Hardesty transforma o romance histórico em uma epopeia lírica, onde a precisão histórica cede lugar à poesia do sofrimento. Eu estou falando romance, mas na verdade, Os Carolinos, como eu disse, ele é um livro episódico. Ele é composto do que nós podemos chamar, e assim o é, são contos, mas todos esses contos estão envolvidos com Carlos XII e com as guerras que ele enfrentou. Então, são contos que vai contar a vida desses soldados, e isso parece formar um grande romance. Então, os carolinos são figuras trágicas presas a um destino grandioso, o que confere à prosa uma profundidade que ultrapassa o nacionalismo superficial. O resgate da história em Hardesty é a busca da alma nacional através do indivíduo. O conjunto da obra de Hardesty, que inclui a complexidade de Hans Alienos, um romance de formação que explora o conflito entre o prazer e a elevação espiritual, e a beleza lírica de O Povo de Nuco, confirma sua posição como revitalizador da prosa e da poesia suecas. Eu acho que não existe nenhum outro livro desse autor traduzido no Brasil. Se alguém souber se existe mais algum, deixa aqui nos comentários. Sua eleição para a Academia Sueca em 1912 e o Nobel em 1916 foram o selo oficial de sua importância. A citação do Nobel, ao reconhecê-lo como o principal representante de uma nova era, aponta para o seu papel singular, o de um guia que, com o poder de sua alegria de viver e seu fervor, afastou a literatura escandinava do naturalismo extremo. Ao infundir na tradição escandinava um espírito vibrante, romântico e épico, Carl Gustav Werner von Hardesty não apenas celebrou a história de seu país, mas forneceu à sua literatura um novo vocabulário estético. Seu legado reside na prova de que a individualidade e a glorificação da vontade podem prevalecer sobre a fatalidade. Os Carolinos impõem-se como obra literária onde a forma, uma arquitetura de fragmentos, é tão importante quanto o conteúdo. A obra rompe com a linearidade histórica do século XIX, reconfigurando a narrativa com o que se pode chamar de fragmentação épica. Essa fragmentação não é apenas um estilo, mas um recurso estrutural. A justa posição de trechos e pequenas narrativas permite a Hardesty não só descrever o reinado de Carlos XII, mas também desconstruir e reconstruir a experiência da Grande Guerra do Norte, que foi de 1700 a 1721, em diversos níveis sociais. Do comando real ao sofrimento camponês, o impacto da ambição imperial é registrado, evitando focar apenas na figura central. A estrutura reflete, assim, a dispersão e o sofrimento da nação, funcionando como um mosaico temático, não um relato cronológico. O mérito de Hardesty está em unir o tom épico, inerente ao tema da guerra, com a ironia trágica. Sua prosa, lírica e por vezes poética, exalta o sofrimento e a devoção, mas com um contraste sutil que expõe o absurdo e a dor do sacrifício extremo. Em Os Carolinos, a humanização dos soldados desidealiza a história. A devoção incondicional ao rei Messias é explorada, mas não celebrada de forma ingênua. O autor revela o lado obscuro dessa fé, a capacidade de suportar privações indescritíveis, marchas no gelo, fome e a carneficina das batalhas, além de ficar em frente de quartel pedindo golpe. Ah, não, isso aí é o Bolsonaro. Me confundi. Então, marchas no gelo, fome e a carneficina das batalhas, como Poltava em 1709. É vista como manifestação da resistência humana levada ao limite, motivada por um dever que beira a alienação.
O protagonista não é o monarca, mas o corpo coletivo da nação, a alma sueca confrontada com a sua capacidade de se sacrificar. Carlos XII, centro da tragédia, é apresentado em sua complexidade, longe da idealização heróica. Hildestein o retrata como um líder austero e inflexível, força motriz do auge sueco, mas também agente irredutível do seu declínio. Sua obstinação em seguir a guerra contra a coalizão Rússia, Saxônia, Dinamarca, Polônia impulsiona a grandeza e, ao mesmo tempo, conduz à exaustão e à subsequente perda do estatuto de grande potência. Ao evitar a simplificação, Hildestein confere ao reino uma dimensão trágica. O líder, cuja principal virtude, a lealdade ao projeto e a disciplina estoica, se torna uma falha fatal. A narrativa, ao acompanhar a trajetória da vitória inicial ao exílio na Turquia, estabelece um diálogo crítico entre a vontade individual e o destino coletivo, entre a glória militar e a inutilidade do poder imperial. A obra insere-se no contexto do movimento de valorização da identidade sueca do final do século XIX. Contudo, Os Carolinos não é um simples elogio. Hildestein faz uma celebração matizada, exalta o período e a bravura individual, mas confronta essa glória com seu alto custo humano e social. A ideia central da obra é ética. O heroísmo é consumido pela lógica do sacrifício coletivo em nome de uma ambição imperial que se mostra depois inútil. Os Carolinos é uma reflexão profunda sobre a resistência humana diante do sofrimento e sobre a lealdade incondicional como força tanto construtiva quanto destrutiva. O livro não é uma homenagem, mas um questionamento poético e forte sobre a natureza da grandeza e o preço do mito nacional. Sua importância perdura como um estudo fundamental da psicologia de uma nação em seu momento mais dramático. Então, o ciclo de 18 contos carolinos não é simplesmente registro histórico, é um épico lírico que vai além da crônica militar. Transcende a guerra para se firmar como alegoria sobre a nação e a tragédia individual. Sua força reside em tirar o foco do herói histórico, o rei Carlos XII da Suécia, para valorizar as pessoas da época. Assim, confere dignidade ao sofrimento e à lealdade dos pequenos. O ciclo começa com a promessa frívola em um conto chamado Prazeres de Verão. O jovem Axel, símbolo da indolência da nobreza, é redimido não pela coragem em combate, mas por um gesto de cortesia banal: entregar água ao rei. O sacrifício perde o sentido épico. A morte não é feito de guerra, mas o engano trágico de devoção. A devolução do caixão, e não da glória, a uma família enlutada impõe o tom antiépico da obra. A guerra nos gera mártires da circunstância, não heróis clássicos. Meu amigo, o soldado morreu porque foi dar água pro rei, você imagina. Essa desmistificação atinge o ponto alto no conto Uma Linda Camisa Branca, onde a dor de Benjet não é pela pátria ou pela fé, mas pela honra póstuma. Ele deseja uma camisa limpa para ser enterrado. A vaidade se torna aqui o último vestígio de dignidade humana exigido por um soldado esquecido. Sua recusa em morrer antes de se expressar. Na morte, tem o direito de se expressar, é o grito existencial do oprimido, cuja vida se definiu pela mudez da obediência. O corpo levado como símbolo vivo contra o inimigo é ato de resistência, um desfile de honra que subverte a ordem militar pela emoção. A lealdade é explorada em rica dialética, unindo o dever rígido à paixão. O conto A Sibila de Gunel é uma das mais tocantes representações da lealdade materna disfarçada em amargura
e dever militar. A transformação de Gunel, a Sibila Ranzinza, em soldado anônimo é forte crítica sobre o papel feminino na tragédia da guerra. Ela luta pelo neto, não pela nação. Come o pão dos homens por ter trabalhado, não por ser homem. A ordem final do governador, abaixem as bandeiras, reconhece a superioridade dessa lealdade pessoal sobre o código militar. Em contraste, o rei, no conto A Casa Forte e no conto Poltava, mostra a lealdade invertida. Há um código de honra individual e ultrapassado. Sua imprudência, o ataque à casa fortificada de cossacos, é fuga da realidade política e do caos militar. A crítica furiosa dos oficiais, desastrosa liderança militar, e o sonho de Poltava, onde o czar o ridiculariza, revelam o isolamento trágico do monarca. Poltava não é só derrota militar, é a queda moral do império, simbolizada pelo atirador Martin Kaki, que enlouquece pela culpa de matar um civil, e pelo rei, que nega uma ordem, perdendo a confiança dos seus homens. O clímax moral do ciclo talvez esteja no conto Eis o Meu Filho, conto que se afasta da batalha para focar na alma humana. A luta de Anders contra a sede e a alegoria da luta contra o egoísmo. A recusa do rei ferido espelha, ironicamente, o sacrifício de Anders, que não consegue beber a água com a consciência tranquila. A entrega da última gota ao moribundo Borges é o ato máximo de superação da vontade individual. O pedido final de uma pá para enterrar a si mesmo na estepe não é suicídio, mas a declaração de que, cumprida a mais alta exigência moral, a vida de sofrimento perde o propósito. O destino incerto de Anders o coloca entre os santos leigos da literatura. Meu amigo, como que esse livro aqui não é triste? Primeiro você tem um conto aonde o cara quer simplesmente uma camisa limpa para ser enterrado. E depois você tem um conto aonde um soldado está pedindo uma pá para cavar a própria cova. É uma coisa de doido. O cativeiro se torna palco para a afirmação da identidade nacional e da dignidade. Nos contos Sua Excelência e no conto O General Papelada, cria um contraponto ao caos da guerra. O ministro Piper, ao rejeitar o resgate para ficar com os mais infelizes filhos do seu povo, eleva-se a mártir político, redefinindo lealdade com solidariedade social. O general Levenhaupt, por sua vez, transforma o cativeiro em estado burocrático em miniatura, afirmando que a ordem e os registros mantêm a nação viva. Permanecem um povo, um estado. A disciplina sueca, vista como couro de boi no conto O Tenente Pinelo na Cantina, é defendida como a faísca do pau de pinho seco, que pode ascender pela causa, onde dever e o amor devem se tornar a mesma coisa. A fuga, sugerida nesse conto e consumada no sumiço de Kramer, no conto em Os Prisioneiros em Tobolsk, materializa essa esperança firme. O ciclo se expande para a política e a sátira existencial. O conto Mazepa e o seu embaixador é um momento maquiavélico onde a alta política se mostra farsa, um palco de ambições frustradas. O ex-bispo, verdadeiro estrategista que abandona Mazepa, e o rei é o cínico que expõe a filosofia do poder como aventura, indiferente ao destino dos soldados. A Rússia é vista pelo terror e pela degradação. O czar Pedro I é o déspota, imenso e instável, que humilha no conto O Prisioneiro e mata no conto Mãezinha Katerinuka. A risada cruel de Fiodosova sobre a perna de pau do farmacêutico Bromerg é o ponto de humilhação que o leva a uma fé mais profunda. O banquete selvagem do czar, que testa o lema de Bromerg, falar a verdade é menos perigoso, é a alegoria da tirania que exige submissão da verdade, mas ironicamente a respeita quando desafiada.
O final desse conto, com o czar chorando por não ser amado, humaniza o tirano em sua solidão paranoica, dando-lhe dimensão complexa. O final do ciclo volta à Suécia arrasada. No conto Na Praça da Igreja, esse conto capta a tensão social e a esperteza política do povo. Os fazendeiros, movidos inicialmente pelo interesse próprio, impostos, transformam sua revolta em lealdade ao saberem que o rei está preso. Esse movimento articulado por Jones é a renegociação imediata do contrato social. A exigência de marchar para resgatar o rei se torna antigo direito de liberdade, canalizando o descontentamento em fervor pela pátria. O clamor popular que abafa o sino é o som da nova nação forjada na crise. O último conto, Frederiksväl, é o melancólico fim para o Império Carolino. O estudante poeta Tull personifica a exaustão da Suécia, forçado ao serviço e tentado a matar o rei. O rei, alheio ao complô, é um visionário esgotado, indiferente ao risco. A esperança de que a morte do rei traga uma nova era é o desejo de liberdade de um povo esmagado. No conjunto, essa coleção de contos é um mosaico de opostos: indolência e sacrifício, amargura e lealdade, dever e paixão, miséria e disciplina. O autor constrói um épico da derrota, onde a tragédia não é a queda do rei, mas a revelação da mais profunda humanidade. Seja na abnegação de Graeber, na dignidade de Piper ou no desespero de Leijon. A narrativa não celebra a glória, celebra a persistência da alma humana diante do fim do Estado e da ética militar. A sueca estúpida, com sua linha na areia e seu destino cumprido pela maldição e pelo papagaio que grita o nome do marido, é o toque final de realismo mágico sórdido. Um mundo caótico onde a verdade surge na desgraça. Este ciclo é uma meditação sombria e grandiosa sobre a honra, o dever e o preço da glória. Werner von Hildesheim criou, com os carolinos, uma obra que transcende a literatura sueca. O livro é um estudo universal sobre a devoção, a disciplina e o alto custo da ambição imperial. Longe de ser um simples relato histórico ou uma defesa nacionalista, Hildesheim eleva a crônica militar a uma reflexão profunda sobre o destino e o sacrifício. A maestria do autor está em ir além da narrativa de campanha. Em vez de celebrar a vitória, ele explora o paradoxo do Império Sueco, a disciplina rígida, a resiliência e o heroísmo dos carolinos. As mesmas qualidades que construíram a grande potência foram, ironicamente, as causas que levaram ao colapso trágico do Império de Carlos XII. A grandeza daquela era, no livro, é inseparável da dor e da ruína. O ponto central da tragédia é o rei Carlos XII. Hildesheim recusa a simplificação e molda o monarca como um símbolo literário, o líder ascético. Carlos XII não é um homem, mas a vontade pura, despojada de humanidade, uma representação do interesse do Estado levada ao extremo do sacrifício pessoal. Sua frieza calculada e a renúncia aos prazeres ecoam a figura do guerreiro espartano. Essa representação é, acima de tudo, crítica. Ao desumanizar o líder em nome da devoção, Hildesheim sublinha a esterilidade moral da ambição desmedida. O rei, em sua pureza, pavimenta um caminho não para a glória, mas para o vazio. O sacrifício dos carolinos se torna um ritual de lealdade a um ideal que se revela oco, desafiando a própria sobrevivência nacional. A força de os carolinos emerge no contraste entre o ideal heróico e a realidade mundana. O livro está repleto de cenas dolorosas sobre a vida dos homens comuns, o soldado raso, o capelão, a noiva. Essas pequenas histórias são o eixo humanista do texto, o lugar onde a glória se desfaz em sofrimento visível. O leitor, transportado para um cenário de ferro, neve e privação, elementos que atuam como personagens,
reforçando a hostilidade do ambiente. O frio e a fome não são apenas obstáculos, são forças que testam a resiliência do espírito humano e mostram a futilidade da glória. É nessa desolação que se manifesta a força inabalável dos carolinos. Uma força que nasce de uma lealdade rígida à honra e à disciplina. Uma ética de derrota inevitável. Hildesheim emprega uma técnica de narrativa lírica e fragmentada, próxima da prosa poética e distante do realismo histórico. Cada cena funciona como um poema em prosa, capturando um instante de dor ou devoção. Essa forma reflete a própria natureza da existência na guerra. Essa força reflete a própria natureza da experiência na guerra. Uma sucessão de momentos desconexos e brutalmente vívidos. Os Carolinos é uma obra que não oferece o alívio fácil de um final feliz. Ao recontar uma derrota nacional, a perda do poder, Hildesheim transforma a memória histórica em tragédia. O livro oferece a memória de uma era marcada pela melancolia e gravada com a dureza do ferro e a frieza da neve. O eco que ressoa é um poderoso lamento sobre o sacrifício nacional e o preço da lealdade cega. A glória, sem seus adornos, revela-se vã. O legado do livro é a resiliência diante da derrota certa. Hildesheim afirma que o valor reside não na vitória material, mas na maneira firme com que o fracasso foi encarado. Os Carolinos é uma das mais sofisticadas representações da melancolia na literatura moderna. Ao unir o tom lírico com a escala épica, Hildesheim ofereceu uma chave para a compreensão universal do que significa ser humano diante da perda e do inevitável histórico. A obra permanece um farol crítico. Ela nos força a encarar o paradoxo de que a forma mais alta de heroísmo, baseada na devoção absoluta e na disciplina rígida, pode ser a principal causa do desastre. O livro não é um monumento de pedra, mas um hino de ferro e neve, que fala atemporalmente sobre a beleza custosa do sacrifício. O verdadeiro triunfo de Hildesheim foi transformar uma campanha militar em um monumento literário à dignidade da ruína. E lembrem-se, nesses tempos políticos que a gente vive, dessa frase: a devoção absoluta a um político pode ser a principal causa do seu desastre. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. O prazer da leitura.